Olá, senhoras, olá, senhores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Magistrar. Eu sou o professor Alexandre Salim e nós vamos dar início ao estudo do direito penal para o ENAM, para o Exame Nacional da Magistratura, conforme o conteúdo programático de direito penal que está no nosso edital ENAM, seguindo o padrão da banca FGV. E como esta é a nossa primeira aula, eu começo com uma breve apresentação. Eu sou professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal e de Legislação Penal Extravagante. Sou membro do Ministério Público, sou promotor de justiça há quase 25 anos, trabalhando grande parte deste tempo em promotorias criminais. Portanto, respirando todos os dias, em teoria, mas também em prática, o direito penal, o processo penal, as leis penais especiais. Eu hoje estou no júri de Porto Alegre. Eu hoje, com muita honra, sou um dos promotores com atribuição no Tribunal do Júri da capital do Rio Grande do Sul. Sou mestre e doutor em Direito e fiz o meu doutoramento na Universidade de Roma III, sob a orientação do mestre do gênio italiano Luigi Ferraioli. Você conhece Ferraioli? Você já leu Ferraioli? Dentre outras célebres obras, Ferraioli escreveu Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Este tema tão importante dentro do cenário criminal, direito penal, processo penal, leis penais especiais. Ferraioli é mundialmente conhecido como o pai da teoria do garantismo penal e, para minha honra, aceitou ser o meu orientador durante o doutoramento. Eu hoje faço parte de um grupo de ex-alunos de Ferraioli, responsável pela tradução de algumas de suas obras, do italiano para o português. Por exemplo, nós já traduzimos A Cultura Jurídica e a Filosofia Jurídica Analítica no século XX. Nós já traduzimos A Democracia através dos Direitos. Nós já traduzimos Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais. Bom, eu também tenho as minhas próprias obras publicadas, aquelas mais utilizadas pelos meus alunos que se preparam para os concursos magistratura, para o próprio ENAM, são as sinopses de Direito Penal em 3 volumes da editora Juspódio, muito utilizadas pelos alunos que se preparam para a magistratura desde a primeira à última fase do certame. A parte geral está no volume 1 e a parte especial nos volumes 2 e 3, inclusive com o bullying e o cyberbullying. Ok? Muito bem. Finalmente, senhoras e senhores, em relação às redes sociais, eu tenho um canal no YouTube. Portanto, se você tiver interesse de assistir a outras aulas minhas, se inscreva lá no meu canal do YouTube. E no Instagram, você me encontra como @prof. Alexandre Salim. Me siga lá e veja lá as minhas dicas de direito penal, de processo penal e de leis penais especiais. Combinado? Nós estamos juntos e nós vamos juntos durante a sua preparação. Conte comigo. Na telinha. Exame Nacional da Magistratura, o ENAM. Eu sou o professor Alexandre Salim e, como eu lhes disse, estou no Instagram como @prof. Alexandre Salim. Em caso de qualquer dúvida, me procure, me escreva como você preferir, pelo nosso canal oficial, a plataforma Magistrar, ou, se você preferir, diretamente aqui
no meu Instagram, @prof. Alexandre Salim. Combinado? Vamos lá então, esta é a nossa primeira aula de Direito Penal, voltada para o Exame Nacional da Magistratura. Nós vamos começar com os princípios de direito penal. Se você observar o conteúdo programático do edital ENAM em direito penal, você verá que os princípios eles vão aparecer no item 1, como princípios gerais de direito penal. E vão aparecer também no item ou no ponto 2, como sendo princípios constitucionais, influentes em matéria penal, é o que está lá. Então, princípios gerais do direito penal no ponto 1 e princípios constitucionais influentes em matéria penal no ponto 2. Muito bem, é o que nós veremos nesta primeira aula. Então, seguindo aqui, apaguei e abri a minha telinha. Uma ordem que é lógica, porque o direito penal tem começo, meio e fim. Nós vamos, então, sempre observando o conteúdo programático do edital ENAM aos princípios. Começando, desculpe a redundância, pelo começo. Eu avancei aqui. Princípios de direito penal. E nós temos que começar com o princípio da reserva legal. Então, ponto 1, princípio da reserva legal. Este princípio muitas vezes aparece como legalidade. Legalidade ou legalidade estrita ou legalidade formal, mas costuma vir com mais frequência com a nomenclatura princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, senhoras e senhores, está tanto no artigo 5º, inciso 39 da CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil, quanto, inaugurando o Código Penal, no artigo 1º do CP do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Fechei aqui. Eu vou começar lhes mostrando o que está na nossa Constituição. Então, eu abri a CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil, desci até o título dos Direitos e Garantias Fundamentais, e aqui no artigo 5º, nós vamos ao inciso 39. Inciso 39 que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Este mesmo princípio da reserva legal que está aqui no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, abriu o Código Penal. Inaugura o Código Penal no seu artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Daqui, senhoras e senhores, nós retiramos 4 postulados. Ou postulados, ou subprincípios, ou corolários, ou consequências, ou funções da reserva legal. Aparece com muita frequência nas provas da FGV o termo postulados. Ou postulados, ou subprincípios, ou corolários, ou consequências, ou funções. Vamos usar o termo mais utilizado. Vem comigo? Eu avancei. Postulados da reserva legal. Postulados da reserva legal. Aqui nós temos
a lex prévia, temos a lex scripta, temos a lex stricta e temos a lex certa. Eu repito, são os 4 postulados da reserva legal. Vamos analisá-los um a um, começando pela lex prévia. Então, eu avancei aqui. Lex prévia. Bom, você vai colocar que lex prévia nada mais é do que o princípio da anterioridade penal. Deixa eu abrir aqui a minha telinha. Ou seja, a necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Fechei aqui pelo espaço. Princípio da anterioridade penal. A necessidade de uma lei anterior ao fato que se quer punir. Esta é a ideia da lex prévia. Esta é a ideia da anterioridade penal. Necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Senhoras e senhores, é por isto, voltei ao Código Penal, que o Código Penal fala no artigo 1º em anterioridade da lei, princípio da anterioridade penal. É por isso que nós temos aqui expressões como não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Voltei à necessidade de lei anterior ao fato que se quer punir. Nós temos na sequência, peguei aqui o vermelhinho, abri a minha telinha e avancei. Nós temos na sequência a lex scripta, a lei escrita. O que você tem que lembrar aqui? Proibição do costume incriminador. Esta é a ideia aqui. O costume, minhas amigas e meus amigos, não pode criar crimes e nem cominar penas. Por isso que nós precisamos de uma lei em sentido estrito, princípio da reserva legal, proibição do costume incriminador. Na sequência, avancei, nós temos a lex stricta, a lei estrita. Qual é a ideia aqui? Proibição da analogia em desfavor do réu. Proibição da analogia em desfavor do réu. Aquilo que se conhece como in malam, deixa eu fechar aqui, partem. In malam partem. Em prejuízo do réu. Em desfavor do réu. Contra o réu. O direito penal não se presta a uma analogia in malam partem. Exemplo disso, senhoras e senhores, está na hoje cancelada, e foi cancelada justamente porque caracterizava uma analogia in malam partem, súmula 174 STJ. Esta súmula dizia que a arma de brinquedo podia aumentar a pena do roubo. Mas só um pouquinho. Senhores ministros do STJ, arma de brinquedo é arma ou é brinquedo? Ah, professor Salim, é brinquedo. Se é brinquedo, não pode ser considerada arma de verdade.
Se é brinquedo, não pode haver uma analogia em prejuízo do réu, porque só aumenta a pena, só é majorante ou causa de aumento, uma arma de verdade, uma arma real, uma arma de fogo. Isto não significa que não exista o assalto. O que eu estou dizendo é que não há o crime de roubo com a pena aumentada, porque, claro, a arma de brinquedo, ela muitas vezes vai funcionar como a grave ameaça, que é uma elementar do roubo, caracteriza roubo simples. Veja na tela comigo. A súmula 174 STJ dizia: no crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento de pena. Não autoriza coisa nenhuma. Esta súmula foi cancelada. Agora, cuidado, porque este texto, esta frase, continua aparecendo nas provas para você marcar a alternativa errada. Súmula 174, STJ, cancelada. Por quê? Porque caracterizava a analogia em malam partem. Voltei. Que é proibida. Que é proibida. Combinado? Bom, depois, senhoras e senhores, na sequência, nós temos a lex certa. A lex certa. Avancei aqui. Peguei o vermelhinho de novo. Lex certa. Qual é a ideia aqui? O tipo penal deve ser certo, vírgula, preciso, vírgula, determinado. Determinado. Deve ser de fácil interpretação, eu vou botar compreensão, por todas as pessoas. Esta é a ideia. Não somente por juristas. A isto se dá o nome de princípio da taxatividade penal. A isto se dá o nome de taxatividade penal. Taxatividade penal. Ok? Então, o tipo penal deve ser certo, preciso, determinado, de fácil interpretação por todas as pessoas, não somente por juristas, não somente por operadores do direito. Princípio da taxatividade penal. Eu vou lhes mostrar o que estabelecia a antiga, hoje revogada, Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, a famosa 7170, repito, hoje revogada, quanto aos atos de terrorismo. Vem comigo. Eu abri, ela está toda arriscadinha, porque eu estou direto no site do Planalto, mas você consegue compreender, ela está arriscadinha porque foi revogada em 2021 pela 14197, a mesma lei que introduziu ao Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí eu desço e chego no 20. O 20 trazia um crime que era praticar atos de terrorismo. Atentado pessoal, a gente pula. Praticar atos de terrorismo. O 20 punia a prática de atos de terrorismo. Só tem um problema. A Lei 7170 não dizia o que eram atos de terrorismo. Quem é que dizia no caso concreto quando entendia por aplicar? Porque havia duas posições. Havia duas posições. Quando o juiz entendia por aplicar o 20, ele, no caso concreto, dizia o que eram atos de terrorismo. Então, ao invés de o legislador dizer o que é o crime, isto acabava sendo feito pelo judiciário. Uma clara inconstitucionalidade. Um juiz se arvorando à condição de legislador. Isto ofende, voltei, à taxatividade penal. Claro que hoje este problema está resolvido com a atual Lei de Terrorismo, a 13.260, cujo artigo 2º, parágrafo 1º, nos traz o que são atos de terrorismo, o legislador e não o juiz. Combinado? Voltei.
Então, estes são os postulados da reserva legal. Combinado? Para nós avançarmos, vamos lembrar, finalmente, que pelo princípio da reserva legal ou da legalidade, a medida provisória e a lei delegada não podem criar crimes e combinar penas. Combinado? Vem comigo, Constituição na tela. Aqui na nossa Constituição, eu desci até o 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Tá. Aí vem o parágrafo 1º e diz que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Você está vendo? 62, parágrafo 1º, inciso 1, letra B. Há uma parcela da jurisprudência dos tribunais superiores dizendo que se a MP, a medida provisória, for benéfica ao réu, pode. Uma MP que traga, por exemplo, uma causa extintiva da punibilidade, pode. O que não pode, inclusive a posição do STF nesse sentido, é uma MP criando crimes e combinando penas. Combinado? Vem comigo. Eu estou aqui no 62 e desço rapidamente ao 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente. Ok? Não serão objeto de delegação. E aí vem o inciso 2 e diz, direitos individuais. Opa, direitos individuais? E aí eu volto à Constituição, lá no artigo 5º. Ó, desci ao artigo 5º. Onde é que nós estamos aqui? Dos direitos e deveres individuais. Então, o princípio da reserva legal é um direito, é uma garantia individual do cidadão. Não pode ser objeto de delegação. Leis delegadas e medidas provisórias não podem criar crimes e nem combinar penas. Combinado? Vamos avançar. Voltei e segui aqui. Estamos avançando, senhoras e senhores. Abri aqui a minha telinha para o segundo princípio. Princípio da intervenção mínima. Outro importante princípio de direito penal. Intervenção mínima. Nós temos que lembrar que o Estado intervém todos os dias na nossa seara individual. É claro que há graus de intervenção. O Estado pode trazer uma simples advertência, uma admoestação verbal, mas pode chegar até a privação da liberdade. Nenhuma forma de intervenção estatal é tão drástica, é tão radical quanto a intervenção penal. Porque com a intervenção penal, o Estado pode me privar da liberdade. É por isso que voltei aqui, intervenção tem que ser mínima na seara penal. É por isso que aqui nós falamos, peguei o vermelhinho, em princípio da fragmentariedade e princípio da subsidiariedade. Nenhuma forma de intervenção estatal é tão drástica, é tão radical quanto a intervenção penal, porque somente com a intervenção penal o Estado pode nos privar da liberdade. É por isso que esta intervenção, no âmbito penal, tem que ser mínima, tem que ser fragmentada e subsidiária. Professor, me explica esse 2.1 e esse 2.2. Agora, o que é fragmento? Vamos começar pelo 2.1. Princípio da fragmentariedade. O que é fragmento? Fragmento é parte de um todo. Esta é a ideia que quer passar aqui o princípio. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal não se presta ao todo, se presta ao fragmento, à parte. Somente ataques intoleráveis a bens jurídicos relevantes é que merecem a intervenção do direito penal. Eu disse, somente ataques intoleráveis a bens jurídicos relevantes é que merecem a intervenção do direito penal. O direito penal não se presta ao todo, se presta à parte. E aí eu te pergunto, analisando de forma crítica,
e vendo que o que quer passar este princípio não é o que nós verificamos na realidade. Este princípio, você acha que é cumprido na realidade? Não, né? Porque hoje, no Brasil, nós temos o direito penal intervindo em toda e qualquer esfera social. É um direito penal que intervém na tutela do consumidor, que intervém nas finanças públicas, que intervém na economia, que intervém no meio ambiente, que intervém em toda e qualquer seara social. Bom, basta que nós verifiquemos os discursos dos nossos representantes nas casas legislativas. Então tá lá o deputado, pega o microfone, vai para o púlpito da Câmara. É um absurdo o que aconteceu. Um caso de repercussão nacional. É um absurdo o que aconteceu. Tem que virar crime. Direito penal como prima ratio, tem que virar crime. Como se o direito penal fosse uma varinha mágica de condão. Tem que virar crime. Só que às vezes vem o assessor dele correndo e diz: deputado, não fala bobagem, deputado, já é crime. Ah, já é crime. Então tem que aumentar a pena. Você está vendo? Esta é a ideia de um direito penal de prima ratio. Um direito penal que seria a solução mágica para todo e qualquer problema social, que é tudo o que não quer, voltei, o princípio da fragmentariedade. Depois nós temos o princípio da subsidiariedade. Aqui você tem que lembrar o direito penal como última ratio. Esta é a ideia. O direito penal explica o princípio da subsidiariedade. É a última ratio. É a última instância. É o último mecanismo. É o último recurso. O direito penal só intervém quando outros ramos do direito não conseguirem resolver de forma satisfatória o conflito social. Por exemplo, se o direito civil, o direito privado, conseguir resolver o conflito social, seja ele qual for, com a reparação do dano, não se usa, não se traz o direito penal. Se o direito administrativo conseguir resolver o conflito social com a sanção disciplinar, não se busca, não se traz o direito penal. O direito penal é uma reserva. O direito penal só intervém quando outros ramos do direito não conseguirem resolver de forma satisfatória o conflito social. Ele é a última ratio. Joia? E eu avanço aqui para o terceiro princípio. Eu vou chamá-lo princípio da ofensividade ou lesividade. Ofensividade ou lesividade. Qual é a ideia aqui? Abri a minha telinha. Levando-se em conta que nós queremos abranger tanto crimes de dano quanto crimes de perigo, opa, olha o alerta, ampliei aqui. Crimes de dano e crimes de perigo estão expressamente no nosso edital, no conteúdo programático do edital ENAM, lá dentro da teoria do crime. Já já eu os explico às senhoras e aos senhores. Compreendendo, voltei aqui mais uma vez, este importante princípio. A ideia é: não há crime sem ofensa ou exposição a perigo do bem jurídico tutelado. Senhoras e senhores, quando nós falamos que não há crime sem ofensa, eu estou falando em crimes de dano. Eu vou fechar aqui a minha telinha para não atrapalhar. Fechei. Quando nós falamos que não há crime sem exposição a perigo, nós estamos falando aqui de crimes de perigo. Então veja primeiro a ideia
Não há crime sem ofensa ou exposição a perigo do bem jurídico tutelado. Professor, e essa diferença? Repito, ela está expressa lá no conteúdo programático de direito penal do edital ENAM. E aí eu avanço. Uma das importantes classificações doutrinárias dos crimes é esta: crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de perigo podem ser de perigo concreto e de perigo abstrato ou presumido. Vou abrir a minha telinha aqui. Crimes de dano só se consumam quando há dano efetivo ao bem tutelado. Então eu preciso de uma ofensa efetiva ao bem tutelado nos crimes de dano. São crimes de dano. Exemplos: o homicídio, a lesão corporal, o furto, o roubo, o estupro. São crimes de dano. Eu preciso do dano, eu preciso da ofensa efetiva ao bem tutelado para a consumação. Do outro lado, eu tenho crimes de perigo. Nos crimes de perigo, a consumação se dá com a mera exposição do bem tutelado a risco. Eu não preciso de um dano efetivo àquele bem protegido pela norma penal. Basta a sua exposição a perigo, a sua exposição a risco. E atenção, voltei. Fala-se em um perigo concreto. Fala-se em um perigo concreto quando este perigo tem que ser concretamente demonstrado nos autos. O perigo é concreto quando ele deve ser concretamente demonstrado nos autos. Concretamente demonstrado nos autos. Eu já lhes dou um exemplo aqui. E fala-se que o perigo é abstrato ou é presumido quando ele não precisa ser demonstrado. Se presume de que de uma determinada conduta advém perigo. Senhoras e senhores, está na tela o CTB. O CTB é esta Lei Federal 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Ao crime do artigo 309, o crime de conduzir o veículo sem habilitação. Diz assim: dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Eu lhes pergunto: o sujeito está conduzindo o seu veículo de forma normal, com cinto de segurança, a 20 por hora, respeitando sinais e preferenciais. Só que ele dobra a esquina e cai na blitz. O fiscal de trânsito solicita a documentação e ele diz: senhor fiscal, eu não sou habilitado. Ele praticou o crime? Resposta é não. Não, professor, não. Ele praticou uma infração administrativa, no meu exemplo. Então, claro que ele vai ser multado, carro apreendido. Agora, o crime, a infração penal, ela, além da falta de habilitação, vem comigo, ela pressupõe que o condutor gere perigo de dano. Então, por exemplo, ele fugiu da polícia, ele está na contramão, ele está bêbado, ele está dirigindo à noite com os faróis desligados, enfim, algo que denote que ele gerou perigo de dano. A este propósito, eu lhes mostro, por exemplo, a súmula STF 720. Olhem comigo. Súmula STF 720. O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama, decorra do fato perigo de dano, derrogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. Decorra do fato perigo de dano. É um crime de perigo concreto. Nós precisamos demonstrar o perigo. Lembrando que derrogação significa uma revogação parcial. Quando a revogação é total, chama-se abrogação.
revogação parcial, derrogação, revogação total, abrogação. Combinado? Voltei. Do outro lado, nós temos o perigo abstrato ou presumido e aproveitando o mesmo CTB. Eu vou lhes mostrar o que está no 310. O crime é permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Eu lhes pergunto, o 310, voltei ao nosso material, é um crime de perigo concreto ou abstrato? A resposta passa pela súmula 575, aqui está ela, STJ. Diz assim: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB. Agora, pessoal, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Você está vendo? Independentemente da lesão ou do perigo de dano. É por isso que o 310 é um crime de perigo abstrato. É um crime de perigo presumido. Combinado? Bom, ainda abri aqui a minha telinha e avancei. Eu vou colocar assim, atenção. Quando você estuda, eu vou botar princípios. Quando você estuda, peguei o vermelhinho, o princípio da ofensividade ou lesividade, você tem que conciliá-lo, você tem que linká-lo ao princípio da alteridade, que vem de altero, que é o outro em latim. Então a ideia é a seguinte: não há crime sem lesão a bem jurídico de outrem. Não há crime sem exposição a perigo a bem jurídico de terceiro. Não há crime sem lesão ou exposição a perigo de bem jurídico alheio. Senhoras e senhores, é por isso, voltei aqui, é por isso que a autolesão, como regra, não é punida no Brasil. É por isso que a autolesão, como regra, não é punida no Brasil. Claro que há exceções. Uma figura equiparada ao estelionato, por exemplo, no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º. O sujeito corta um pedaço do próprio dedo, por exemplo, e mente que foi acidente de trabalho, porque ele quer fraudar a seguradora e receber o prêmio. É uma figura equiparada ao estelionato. Então acaba sendo uma exceção. Agora, como regra, a autolesão não é punida no Brasil. É por isso que não se pune no Brasil uma tentativa frustrada de suicídio. Combinado? Este é, por exemplo, um dos argumentos utilizados, inclusive por alguns ministros do STF, para dizer o artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, é inconstitucional. O que é o 28? É o crime do consumidor. É um dos argumentos. Um dos argumentos. No seguinte sentido, se o mais não é crime, qual é o mais? Eu tentar me matar e não conseguir. Não é crime? O menos não pode ser também, que seria eu usar drogas. Se eu tentar me matar e não conseguir, não é crime, eu usar drogas não pode ser também. Se o mais não é, o menos não é. Por quê? Voltei. Porque, teoricamente, esta argumentação passa por aqui. Ao lado da ofensividade ou alteridade, eu preciso da alteridade. Combinado? Voltei. Este foi o nosso princípio 3. Avancei, avancei e avancei. Princípio 4. Princípio da materialização ou exteriorização
Materialização do fato. Materialização ou exteriorização do fato. Materialização ou exteriorização do fato. A ideia, senhoras e senhores, é de que não se pune a mera vontade, a intenção, o dolo. O direito penal pune, vírgula, isso sim, um fato que se exteriorizou no mundo real. Esta é a ideia. Não se pune a mera intenção, a mera vontade. O direito penal pune, isso sim, um fato que se exteriorizou no mundo real. Ok? É por isso que o direito penal moderno, fundado em princípios garantistas, é o direito penal do fato. O que se pune é um fato. E não o direito penal do autor, que é tudo o que não se quer. Pune-se, no direito penal do autor, o sujeito pelo que ele é e não pelo que ele fez. Repito, um direito penal moderno é o direito penal do fato. Eu avancei para um quinto princípio, que eu vou chamá-lo de princípio da responsabilidade penal subjetiva. O princípio da responsabilidade penal subjetiva, ou seja, a necessidade de dolo ou culpa. A necessidade de dolo ou culpa. Afasta-se a odiosa responsabilidade penal objetiva. Afasta-se a odiosa responsabilidade penal objetiva. Veja, além de o fato estar exteriorizado no mundo real, que é o princípio anterior, nós precisamos, para a intervenção penal, que o autor pratica aquele fato a título de dolo ou de culpa, afastando-se com isso a responsabilidade penal objetiva. Responsabilidade objetiva significa uma mera aplicação do direito, independentemente de dolo e de culpa. É uma mera relação de causa e efeito, onde não se perquirem nem dolo e nem culpa. Então, o que nós não queremos, tudo o que nós não queremos aqui, num direito penal moderno, civilizado e fundado em princípios, é o direito penal da responsabilidade objetiva. Não. O que nós queremos, isso sim, é o direito penal da responsabilidade subjetiva. Para nós terminarmos, o princípio da insignificância. Insignificância, também chamado bagatela. O princípio da insignificância ou bagatela. Lembrando, senhoras e senhores, que é uma causa de exclusão da tipicidade material. Professor, como assim tipicidade? Deixa eu abrir aqui material. Quando nós chegarmos lá no fato típico, nós veremos que há uma tipicidade formal, que significa uma mera adequação do fato que foi praticado no mundo real ao que está no Código Penal, como crime ou contravenção, sem qualquer juízo de valor. Isto é uma tipicidade formal. E veremos que a tipicidade material é o desvalor, agora sim, da conduta ou do resultado.
Ou seja, além de o fato estar previsto em lei como crime ou contravenção, ele ofendeu o bem tutelado de forma grave, de forma tão grave que justifique a intervenção do direito penal? Se eu entender que não houve uma ofensa grave, ainda que o fato formalmente esteja em lei como crime, incidindo a insignificância, a consequência é: o fato é materialmente atípico. Agora, para que isto ocorra, devem estar presentes requisitos exigidos pelos, vou fechar aqui, tribunais superiores. Aqui está o meu macete da Mari para ajudá-los na prova, no Enem. O macete da Mari. Como assim, professor? Vejam comigo. Eu estou avançando. M, A, R, I. O macete da Mari. O M vem de mínima ofensividade da conduta do agente. O A vem de ausência ou de nenhuma periculosidade social da ação. O R vem de reduzido. Às vezes aparece como reduzidíssimo. É a mesma coisa, tá? Grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. M-A-R-I. Por isso o meu macete Mari. M de mínima ofensividade da conduta do agente. O A de ausência ou de nenhuma periculosidade social da ação. O R de reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. São requisitos objetivos exigidos pelos tribunais superiores para a aplicação, para o reconhecimento do princípio da insignificância. Eu vou botar aqui, para nós terminarmos, uma atenção. Atenção. STF. Aqui no STF, eu quero que as senhoras e os senhores tomem ciência do HC 123.536. Pleno. HC 123.533. No STJ, eu quero que tomem ciência das súmulas 589 e 599, bem como dos temas repetitivos sobre o descaminho e sobre o contrabando. Aquele atinente ao descaminho é o 157 e aquele atinente ao contrabando é o 1143. Que eu acredito que podem aparecer na prova Enem. Então vamos vê-los agora. Em primeiro lugar, a reincidência e a insignificância plenário do Supremo, HC 123.533, na tela. 123.533, plenário. Diz o Supremo aqui: a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, um juízo conglobante, que vai além da simples aferição
do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente. Elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses. Primeira tese: a reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Segunda tese: na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do artigo 33, parágrafo 2º, letra C do Código Penal no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. Joia, né? Voltei ao nosso material. Vejamos as súmulas STJ 589, Maria da Penha, e 599, que diz respeito aos crimes contra a administração pública. Na tela. Maria da Penha. 589 STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Claro que esta súmula, ela diz respeito a crimes funcionais, praticados por funcionário público. Por quê? Porque ali não se tutela só o patrimônio público, mas também a moralidade administrativa. Agora, cuidado, porque, excepcionalmente, pode incidir em 2 crimes contra a administração pública, mas praticados por particulares: descaminho e contrabando, respectivamente 334 e 334-A do Código Penal. Vem comigo. Olhem aqui. Aqui. O tema repetitivo 157 STJ. Tese firmada. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$20 mil, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. E, finalmente, o tema repetitivo 1143. Olhem a tese firmada. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. Está tudo aqui no seu material. Combinado? Eu te desejo bons estudos. Até a nossa próxima aula e aquele abraço.